O tema da nossa mensagem é transformação. E eu queria ler com você Mateus capítulo 26. Porque hoje é um dia de ceia. E a ceia é muito importante para mim. Jesus ceiou com os discípulos. Os apóstolos ceiavam entre si com a igreja. E a palavra de Deus fala que nós devemos ceiar para lembrar de Jesus. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Mateus 26, no verso 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e partiu o pão e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amados, a ceia nos fala de uma transformação. E se nós pegarmos a vida de Cristo, cada transformação de Cristo trouxe uma bênção para você. Ele se transformou em você e subiu na cruz por você e morreu no seu lugar. Jesus se transformou no Cordeiro de Deus e Ele derramou o sangue do sacrifício sobre o altar para cobrir o seu pecado. Ele se tornou o Cordeiro do sacrifício. Jesus se transformou no pão da vida para matar a sua fome, para matar a sua sede. Podemos ficar aqui o dia inteiro falando nas transformações que Jesus experimentou, mas para cada transformação há uma bênção para você. Ele morreu para você ter vida. Ele sofreu suas dores para você ter refrigério, consolo e descanso. Ele carregou o peso pesado para você levar o fardo leve. Ele se submete ao jugo penoso e difícil para você carregar um jugo leve e suave. Ele deixou sua divindade e se fez homem para você herdar a vida eterna e se tornar como Deus. Cada transformação de Jesus tem uma bênção para você. E a ceia fala dessa transformação. O pão se transformando em corpo de Cristo. O cálice, o vinho, se transformando no sangue de Cristo. Isso é um símbolo da transformação. E Deus quer que você passe por essa transformação todos os dias. Paulo fala que devemos desenvolver a nossa salvação caminhando de glória em glória, de vitória em vitória. Jesus disse: quem quiser seguir a mim, tome sua cruz a cada dia e me siga a cada dia, a cada dia. Essa transformação faz você sair da derrota para a vitória. Faz você sair da pobreza para a abundância. Faz você sair de um casamento falido, derrotado, para um casamento feliz, próspero. Essa transformação pode afetar todas as áreas da sua vida. Esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Ele fez isso em Jesus para que seja um sinal para você, um testemunho para você ter fé, para você ver que se Ele fez isso com o próprio Filho, Ele faz isso com você também. E a primeira transformação está em Gálatas, no capítulo 5, verso 1.
Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Jesus te libertou para você viver livre. Jesus, quando aquela mulher adúltera chegou até ele, ela chegou uma mulher condenada, as pessoas com pedra na mão, a reputação dela destruída, ela não tinha escape, ela chegou para os pés de Jesus daquele jeito, e Jesus transformou a história dela, e ela saiu dali com a reputação restaurada, livre para viver a vida dela, sem nenhuma pedra, porque Jesus transforma a sua história. Ele te liberta. Ele te liberta da condenação, Ele te liberta do castigo, Ele te liberta da punição. Do que você já foi liberto? Você vive em paz? Ou sua vida está atribulada, cheia de ansiedade e de preocupações? Jesus quer transformar isso aí. Você vive seguro? Ou você tem medo de não conseguir pagar as suas dívidas? Tem medo de perder o seu emprego? Tem medo do futuro? Jesus quer transformar isso aí. Você vive em amor? Ou vive uma vida atormentada, com raiva, nervosa, impaciente? Jesus quer transformar isso aí. Ele quer transformar isso aí. E Ele tem poder para transformar isso aí. Ele tem a solução para transformar isso aí. Ele tem o caminho para você sair dessa situação. Jesus tem e Ele quer. Eu quero te contar 2 histórias hoje. Você precisa saber hoje a história do franguinho e a história do macaco. A história do franguinho eu aprendi com um amigo meu. E quando ele era menino, lá em Pedro Leopoldo, ele criava frangos. O pai dele criava. E ele pegou um franguinho, amarrou os pés do franguinho e deu um susto no franguinho. E o franguinho fazia assim, mas não conseguia sair, porque estava com os pezinhos amarrados. Ele era criança. Eu não recomendo ninguém fazer isso. Só estou contando a história que aconteceu 30 anos atrás. Ele dava um susto e o franguinho tentava sair, mas não conseguia. Ele fez isso algumas vezes, até que ele foi, devagarinho, desamarrou o franguinho. E ele chegou e deu susto, e o franguinho novamente se contraiu e não saiu. Por quê? O franguinho não percebeu a mudança. E você que está aqui, às vezes você já entregou a vida a Jesus, mas não percebeu a mudança que Deus fez na sua vida, no seu espírito, e a mudança no reino espiritual. Quanto Satanás tem medo de você, quanto Deus quer abençoar você, quanto que a sua vida já mudou no reino do espírito. As promessas já estão sentenciadas a seu favor, os anjos já estão trabalhando a seu favor, a palavra de Deus já promete as coisas para você, mas você ainda não percebeu que tudo mudou ao seu redor. Tem muito irmão e irmã que está igual esse franguinho. Jesus já te libertou, mas você vive igual se tivesse com os pezinhos amarrados. Satanás te olha, você treme. A adversidade chega na sua vida, você treme. O problema bate na sua porta, você treme. Alguém fala alguma coisa ruim para você, você treme. Mas Jesus já te libertou. Ele já desamarrou suas pernas. Ele já desamarrou suas asas. E a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor subirá com asas como águia. Você não é franguinho, você é uma águia. Você não está mais amarrado. Jesus te libertou. A sua vida tem uma mudança e você ainda não percebeu. Você ainda não percebeu. Em Êxodo 14, 15. Êxodo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, e eu serei glorificado no faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O mundo precisa saber quem é o seu Deus. E o mundo vai ver quem é o seu Deus através da sua vitória. O mundo sabe que você tem derrota. O mundo sabe que você tem luta. O mundo sabe que você passa tribulação. E o mundo está te olhando. E o mundo está esperando alguém iluminar o caminho para o mundo seguir. O mundo está procurando seu vizinho, sua família, seus amigos, estão procurando alguém que ilumine o caminho para eles. E você precisa iluminar o caminho para eles. Moisés não sabia o que fazer. E talvez você tenha problemas que você não sabe o que fazer. Sim ou não? Sim ou não? O que a Cláudia disse aqui? Que ela ficou desesperada. Uma mulher de oração, uma mulher da palavra, uma mulher da igreja, uma mulher de Deus há 30 anos, uma mulher que tem filhos criados na igreja. Quando veio um problema gravíssimo, quando os egípcios vieram para trás a seguindo e o mar estava na frente dela, igual Moisés, não sabia o que fazer. E você também tem que entender que as situações, eu espero que nunca aconteça isso na sua vida, mas infelizmente vão ter situações, podem ter situações que você vai ter um problema e você não vai saber o que fazer. Primeira coisa que Deus falou: diga ao povo para não ficar parado. Continue marchando em direção à terra prometida. Continua na igreja, continua na oração, continua no jejum, continua lendo a Bíblia, continua firme na palavra, continua firme no caráter, continua firme nos mandamentos de Deus, continua marchando como o exército de Deus. Não pare. Não pare. Porque o que o diabo quer é te parar. O que o diabo quer é parar você. E Deus está te falando: por que você está clamando para mim? Continua marchando, porque vai chegar a hora que eu vou ter que fazer algo que você não consegue. E eu vou fazer porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele fez. Ele abriu o mar. Ele endureceu o coração do faraó. Depois ele soltou o coração do faraó. E ele fez a obra dele para que o nome dele fosse glorificado. Mas você tem que marchar. Não tenha dúvida que Deus vai fazer a parte dele. A dúvida é se você vai marchar ou vai ficar parado. Pior que alguns nem param. Tem alguns que voltam para trás. Volta para o antigo pecado, volta para a antiga vida, volta para antigas amizades, volta lá como uma porca lavada, volta para a lama. Como o cachorro que vomitou, volta para o seu vômito. Está escrito isso na Bíblia. Estou repetindo o que está escrito. Não estou te chamando de porca, nem de cachorro. Está escrito isso na Bíblia. A segunda coisa que ele fala: confie no poder de Deus. Quem foi que abriu o mar? Foi Moisés? Foi um pedacinho de pau? Quem que foi que abriu o mar, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos nos comparando com Moisés. Nós ficamos achando que Moisés era um homem sobrenatural. E a Bíblia fala lá em Hebreus: olha, Elias era um homem igualzinho você. Elias era um homem igualzinho você. Era um homem sujeito às lutas, sujeito ao medo, sujeito às dificuldades. Era um homem que tinha fome, que tinha sede, tinha sono. A Bíblia fala lá em Hebreus que Elias era um homem igualzinho você, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas fraquezas. E a gente fica achando que Moisés era um homem especial, que Deus iluminou Moisés e deu para ele algo que ninguém mais tem. A gente fica achando que é isso que Deus faz, ele tem preferidos. Então Moisés era o preferido. Isso é um problema na sua alma.
É um problema na sua cabeça, de achar que Deus tem preferidos. Isso é uma mentira que o diabo contou e você acreditou. Mas hoje você vai tirar essa minhoca da sua cabeça. Amém? Hoje você vai tirar essa minhoca da sua cabeça. Porque Moisés, Elias, eram homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. Quem abriu o mar não foi Moisés. Quem abriu o mar não foi o cajado de Moisés. Quem abriu o mar foi o Senhor, foi o poder de Deus. E o poder de Deus que abriu o mar para Moisés é o mesmo poder de Deus que vai abrir o mar para você. Mas você precisa confiar em Deus, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E o primeiro sinal da sua fé, para mim, é ver você marchando. Se eu vejo você esfriando, afastando da igreja, sendo infiel nos mandamentos de Deus, eu já vejo que você não tem mais fé, que você deixou o diabo ganhar, você deixou a tribulação te vencer. E a terceira coisa que ele fala: persevere. Muita gente, irmãos, nós vamos ver isso na glória, muita gente perdeu a bênção quando já estava quase com a mão na taça, porque desistiu. Nós vamos ver isso, infelizmente. Pessoas que já estavam quase no minuto final do campeonato, e desistiu, e o outro time foi lá e fez o gol. Em Hebreus 10:36 ele fala: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem gente que quer alcançar a promessa, mas não quer fazer a vontade de Deus. Tem gente que quer alcançar a promessa, mas não quer mais marchar. Tem gente que quer alcançar a promessa, mas tem, como ela diz, né? Ficou birrento. Não quero ir no hospital, não quero tratar, não quero socorro, não quero ajuda. Você tem medo? Pensa no seu problema aí. Ela falou que estava com medo do marido morrer, do marido esquecer dela. Você acha que o povo de Moisés não teve medo? Quando eles estavam marchando e vendo atrás o barulho de Faraó, dos seus exércitos, com seus cavalos, com as suas carruagens, gritando, você acha que eles não ficaram com medo? Você acha que é só você que tem medo? Eles morreram de medo. Mas eles continuaram marchando, chorando, triste, tremendo, olhando para trás, mas não pararam de marchar. Muita gente só quer ir na igreja quando está em vitória. Começa a ter problema, começa a achar que o problema é a igreja. Eu nunca vi uma estupidez tão grande, irmãos, me perdoe. Mas tem gente que começa a ter problema na vida e começa a pensar: vou parar de ministrar na igreja, vou parar de fazer o trabalho no ministério, vou parar de ir no culto. Por quê? Porque você acha que é isso que é o remédio? É isso que é a solução para o seu problema? É parar de ir na igreja, é parar de orar, de ler a Bíblia, de fazer o seu ministério? É isso? Não, irmão, então faz, velho. Então eu também vou parar, viu, pastora Alessandra? Pode assumir aqui, porque eu tenho problemas também. Então, se a solução é parar de buscar Deus e a igreja, a solução, eu vou fazer isso. Eu também quero a solução. Será que isso faz sentido? Você achar que a solução para o seu problema, que vai te aliviar, te ajudar, é você se afastar de Deus? É você parar de servir a Deus? Será que é isso? Faz sentido? Eu estou cavando um poço para achar água. Eu estou com sede. Eu estou com muita sede. Vou parar de cavar. Você está ficando cada vez mais longe da água. Você está cansado? Você está cansada, irmã? Você acha que aquele povo que atravessou o mar não se cansou? Você acha que quando Deus abriu o mar, tinha uma estrada asfaltada para eles andarem? Com o cavalo, com a carroça,
Era uma estrada retinha. Você acha isso? Quem já mergulhou no mar aqui? Como que é o fundo do rio? Como que é o fundo do mar? É cheio de buraco, cheio de pedra, cheio de resto de árvore. É horrível. Você acha que a trilha deles foi uma trilha tranquila? Não. Eles tiveram que perseverar, vencer buracos, vencer pedras, vencer pedaço de árvore. Eles tiveram que carregar muitas vezes a sua carga nas costas, para aliviar o animal que não conseguia puxar a carroça, porque o terreno era muito irregular. Irmãos, se você não perseverar, você não vai alcançar a sua vitória, você não vai alcançar a sua transformação. Quando a lagarta vai sair de dentro do casulo, virou borboleta, ela tem que fazer força, ela tem que fazer força para romper aquele casulo. Quando o pintinho está formado dentro do ovo, ele tem que quebrar a casca e fazer força para sair de dentro do ovo. Você vai ter que se esforçar para se transformar a derrota em vitória. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? E eu quero te contar mais uma história. A história dos 6 macacos. Já contei a história do franguinho que vira águia, né? Você vai virar águia, você não vai mais andar igual franguinho, não. Existe um famoso experimento onde cientistas pegaram no laboratório 6 macacos. Esse talvez seja um dos experimentos mais famosos sobre comportamento, psicologia no mundo. Você vai entrar na internet e vai achar facinho isso aí. Tem inúmeros vídeos e textos explicando esse experimento. E esses cientistas pegaram 6 macacos, colocaram numa sala, num local amplo, e ali puseram uma escada alta, e lá no alto da escada, todo dia, eles iam lá e punham banana. E quando um macaco subia a escada para pegar a banana, eles davam um jato de água fria nos outros 5 macacos. Então o macaquinho subia para pegar a banana, eles davam um jato de água fria nos outros 5. O que aconteceu? Os 5 macacos que levaram o jato de água fria começaram a bater no outro macaco para ele não subir mais na escada. Não, você não vai subir na escada porque nós vamos levar jato de água fria. E cada vez que um macaco tentava subir a escada, os outros pegavam e batiam nele, não deixavam ele subir a escada. Foi fazendo assim até que chegou uma hora que nenhum macaco mais subia a escada, mesmo que estivesse com as bananas lá em cima, mesmo eles com vontade de pegar a banana, não subiam mais a escada. Presta atenção agora. Os cientistas então começaram a substituir os macacos. Eles pegaram um macaco, tiraram e puseram outro macaco novo no lugar. Esse macaco novo, o que você acha que ele fez quando entrou lá e viu as bananas lá em cima? Foi subir a escada. Os outros 5 pegaram ele e bateram nele, não deixaram ele subir a escada. Aí chegou uma hora que ele já não tentava mais, porque toda vez que ele tentava subir, apanhava. Aí eles pegaram o segundo macaco, trocaram o macaco, puseram outro segundo macaco novo. O que você acha que ele quis fazer quando entrou lá? Subir a escada. Quando ele foi subir a escada, o que aconteceu? Os 5 macacos, inclusive o novo, foram lá bater nele. Não pode subir a escada. E fizeram isso tantas vezes que até o segundo macaco novo já também não subia a escada. Aí puseram um terceiro macaco novo. O que você acha que ele quis fazer? Subir a escada. Ele foi tentar subir a escada, os 5 macacos bateram nele, inclusive os 2 novos, que nunca tinham visto jato d'água.
E por fim, trocaram os 6 macacos por macacos novos. E os 6 macacos novos, que nunca tinham apanhado um jato de água, não subiam na escada. Você já sabe o que Deus está falando com você hoje, não sabe? O diabo treinou você a não acreditar no poder de Deus. E o diabo treinou pessoas ao seu redor para bater em você todas as vezes que você quer se transformar. Todas as vezes que você quer fazer um jejum, o diabo levanta pessoas treinadas por ele para dizer para você que é bobagem, fanatismo, não precisa mais. Você quer dar o dízimo? O diabo levanta pessoas treinadas por ele para falar para você, não precisa dar o dízimo. Isso é coisa do passado. Você quer perdoar? O que adivinha que vai acontecer? Cada vez que você quer fazer algo de Deus, é como aquele macaco que queria subir a escada para pegar a banana. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai apanhar. Até chegar uma hora que você não vai mais tentar subir a escada. Shhh. Não converse. Até chegar uma hora que você não vai querer mais subir a escada. Com medo. Porque a sua mãe está batendo em você toda vez que você quer fazer algo para Deus. Porque o seu melhor amigo está querendo bater em você toda vez que você fala em ir para a igreja. Porque a sua melhor amiga está dizendo para você, olha, não espera em Deus não, arruma qualquer homem. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Sim ou não? Eu posso ouvir um sim? Você está comigo aí? Porque Deus está nos mostrando que o diabo treinou um monte de gente para ser igual esse macaco. O diabo treinou um monte de gente para ficar com medo de subir a escada, ficar com medo de apanhar, ficar com medo de fazer as coisas extraordinárias que Deus tem posto no seu coração, fazer as coisas que a Bíblia manda, e ele levanta pessoas do seu redor. Jesus falou que os seus inimigos seriam as pessoas da sua própria casa. Em Mateus 10, Jesus falou, não pense que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Porque eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Entre a filha e a sua mãe. Entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Você vive no meio dos macacos que querem bater em você toda vez que você tenta subir a escada. Mas se você quiser vencer, você vai ter que ser diferente deles. Você vai ter que ser forte. Você vai ter que aguentar o xingamento. Você vai ter que aguentar a surra. Você vai ter que aguentar as pessoas que não te compreendem. As pessoas que vão te dar maus conselhos. Você vai ter que passar por cima disso e vencer isso. Porque senão você nunca vai subir a escada. Você nunca vai pegar a banana. A primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te dar três orientações também. Comece a transformação, renovando a sua mente. Romanos 12 fala, no verso 2, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Eu também quero. A Cláudia experimentou. Você tem que mudar a sua mente. E quando alguém falar para você, olha, a Bíblia é passado, o mundo mudou, esses ensinamentos eram para 2000 anos atrás, hoje o mundo é diferente, você vai lembrar, aí o macaco falando comigo, para eu não subir na escada. Quando alguém falar para você, não precisa mais fazer jejum, não precisa ficar indo na igreja toda semana, vai quando der, você vai lembrar, ao macaco falando comigo. Ao macaco querendo me impedir de subir a escada. Você tem que renovar sua mente. E renovar sua mente significa pensar diferente do modo que você foi treinado a pensar. Porque quando você estava em outra religião, você foi treinado naquela religião. Sim ou não? Sim ou não? Você foi treinado lá. Tem uma religião por aí que diz para as pessoas darem uma esmola. Não fala em dízimo, não fala em oferta. E você vai pensar, vai ser treinado durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo te ensinando. Dá só uma esmola. Você foi treinado. Não dá nada. Tem medo que vai faltar. Talvez você tenha sido treinado na sua casa, vendo seu pai tratar mal sua mãe, seu pai tratar mal sua irmã, seu avô tratar mal sua avó. E você foi treinado 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos nisso. Reconheça, irmão. Reconheça, irmã. Deus abençoe sua família. Eu amo sua família. Eu quero todos salvos em nome de Jesus. Mas talvez eles tenham te treinado a não subir na escada. Talvez eles tenham te treinado a espancar alguém que quer fazer o certo. Talvez você tenha sido treinado ao longo da sua vida a fazer o errado. E agora você conheceu a Cristo. E Cristo quer transformar você. E você vai ter que mudar sua cabeça. Você vai ter que mudar sua mente, irmão. Eu já vi irmã reclamando que tem que pedir para o marido moedinha para comprar pão. E ele fica resistindo e não quer dar. Onde você foi treinado? Em qual escola? Na escola de Deus ou na escola desses macacos? Que não deixa você subir a escada. Que bate em você quando você quer fazer o que é certo. Qual escola você foi treinado? A Bíblia fala, não deixa de congregar. Mas nós fomos treinados aí na igreja, de vez em quando sobra tempo, quando você tem vontade, aí você vai. Pensa um minuto. Porque aqueles 6 macacos novos entraram naquela sala e foram aprendendo o comportamento errado com os outros. Eles nunca na vida viram jato d'água fria, mas não deixava subir na escada. Por quê? Eles não sabem por quê. Por que não pode subir a escada? Não sei. Eu sei que quem sobe apanha, então eu não vou subir. Por que você trata sua mulher desse jeito? Não sei. Eu aprendi com meu pai e é assim, eu faço assim. Por que você vai na igreja um domingo e falta 2? Não sei. Eu aprendi assim. Me disseram que não tem problema, que não vai ter problema nenhum. E eu acreditei. E eu faço isso. E Deus está falando com você hoje. Que você precisa mudar a sua, diga, mente. Você precisa mudar aqui, ó. Tirar as minhocas.
e começar a pensar se o que a palavra de Deus faz sentido, se o que a palavra de Deus fala faz sentido ou não. A segunda coisa, além de mudar sua mente, é parar de dar ouvidos aos macacos. Irmãos, Mateus 12:30, Jesus disse uma palavra difícil. Jesus disse assim: quem não é por mim é contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Eu te pergunto, irmão, olha no meu olho, irmã, olha no meu olho, esquece esse celular, olha no meu olho. Eu te pergunto se o que você está fazendo na sua vida está de acordo com a palavra de Deus ou é contra. Se o que você está fazendo ajunta com Jesus ou é contra Jesus. Ele fala, faça isso, e você está fazendo aquilo. E quer ser bem sucedido, e quer ter bênção, e quer ir para o céu. E Jesus disse para aquelas virgens que não tinham azeite na candeia, que ficaram de fora, elas chamaram, abre a porta do céu para nós. E ele falou, não te conheço, você não andava no mesmo caminho que eu, você não andava nos mesmos princípios que eu, você não andava nos mesmos mandamentos que eu. Irmãos, tem muito macaco tentando impedir você de subir a escada, e você precisa parar de dar ouvidos para esses macacos. Irmãos, teve uma época, já passou essa época, mas foram, eu não sei dizer exatamente, mas pelo meu pensamento, minha lembrança, foram mais ou menos 8 anos da minha vida. E a Alessandra, ela sabe o que eu estou falando, mas a gente não vai falar o que é. Tinha pessoa muito próxima da gente, da família, que se a gente falasse na palavra jejum, a gente era escrachado. A gente era chamado dos piores nomes que você imagina. Fanático, lunático, radical, louco, absurdo, vai ficar doente, vai morrer, isso é insanidade, falta de juízo. A gente ouvia cobras e lagartos. Pergunto para você, eu deixei de fazer jejum? Se a gente tivesse deixado de fazer jejum, vocês não estavam aqui hoje. Porque essa igreja nasceu na oração e no jejum. Tem uma Bíblia enterrada aqui embaixo, com azeite, com vinho, com pão, em cima de oração e de jejum, que você foi gerado. Por isso que o diabo levanta tanto macaco, para impedir você de assistir o culto, para impedir você de ler a Bíblia, para impedir você de vir na reunião de oração. Irmãos, vou falar para você, eu nunca vi tanta luta. Se você quiser fazer um negócio errado, um monte de gente ajuda. Eu já vi tanto testemunho disso. O cara fumava, por exemplo. Aí decidiu parar de fumar. Todo mundo começa a oferecer cigarro para ele. Você já viu isso? Quem já viu isso? Eu já vi isso tantas vezes. São os macacos. Diga ao seu irmão, pare de ouvir os macacos. Terceira e última coisa. E essa é a mais importante de tudo. 1 Coríntios 9, 22. Quero ler com você. Fiz-me fraco. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Fiz-me fraco com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar
alguns. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra linda. Hoje é dia de ceia. Jesus deixou um mandamento: ide, fazei discípulos. A terceira mensagem dessa história dos macacos: quando você subir na escada, ensine os macacos a se tornarem filhos de Deus. Muitos cristãos se acham melhores do que os outros, porque ora, porque jejua, porque lê a Bíblia. Muitos cristãos são arrogantes e afastam os perdidos. Você precisa ser humilde e amar os perdidos, porque um dia você também foi macaco. Um dia eu também fui macaco. Um dia eu também não queria subir a escada e xingava os crentes. Um dia eu quase saí na mão com um crente na escola, porque ele falou que ele ia para o céu e eu não. Foi por um triz que a gente não saiu na pancada. Então eu já fui macaco. Eu já fui daqueles que vão contra Jesus, porque eu não sabia a palavra de Deus. Eu já fui daqueles que falavam que não precisa ir na igreja toda semana, que isso é fanatismo. Eu já fui daqueles que falavam que dar o dízimo é roubar o dinheiro para o pastor. Eu já fui desse grupinho dos macacos, treinado por Satanás para impedir as pessoas de irem para o céu. E eu sei que aqui você também pode dizer que em algum momento da sua vida você também fazia parte desse grupinho dos macacos. Sim ou não? Treinado por Satanás para prostituir, treinado por Satanás para roubar, treinada por Satanás para fofocar, para falar mal dos outros, treinado por Satanás para ir contra Jesus. Mas um dia a luz chegou até você, e você agora não é mais desse grupinho. Só que agora que você subiu a escada, irmão, agora que você subiu a escada, irmã, e está comendo livremente das bananas, Deus te chama para amar os macacos e para ensiná-los a se tornarem filhos de Deus. Você precisa ser humilde e você precisa amar essas pessoas. Quando eu falo para você não dar ouvidos a alguém da sua família que está treinado por Satanás para te levar para fora dos caminhos do Senhor, da mesma maneira que eu te falo para parar de ouvir essas pessoas, eu te falo para amar essas pessoas, para tratá-las com respeito, ser humilde e ajudar essas pessoas a conhecerem o Senhor Jesus. Se você não ajudá-los a subir a escada, eles não vão subir sozinhos. Eu precisei de ajuda para subir a escada. Quem aqui precisou? Amém. Praticamente todos. Lá fora tem pessoas precisando da sua ajuda, da sua oração, do seu testemunho, do seu jejum para quebrar cadeias, do seu convite para vir ao culto, para vir a uma festa, do seu abraço no momento de necessidade. E eu queria orar com você, porque se a gente fizer isso, irmãos, nós vamos mudar o mundo. Amém?